A paz do Senhor para os irmãos, para mais uma gravação. Hoje nós iremos já entrar nas duas testemunhas que farão a mensagem de Deus na grande tribulação. Oramos. Senhor nosso Deus, nos ajuda, dá-nos graça para transmitir a Tua palavra. Abençoa todos que ouviram esta palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então daremos início hoje às duas testemunhas que vão testemunhar durante a grande tribulação. Então vamos então aqui para o nosso primeiro Apocalipse capítulo 11, versículo 3. As duas testemunhas, eles serão dois ungidos de Deus, que representarão a lei e os profetas, conforme Apocalipse 11, versículo 3. Segundo os teólogos e comentaristas da Bíblia, as duas testemunhas provavelmente serão Moisés e Elias, Deuteronômio 34 e 6. As duas testemunhas profetizarão durante 3 anos e meio, 1260 dias. Terão poder para falar em nome de Deus e operar milagres. Apocalipse 11, versículo 3 e 6. Encontramos aqui, irmãos, nessa palavra, passagem, que aqui nós encontramos na metade da grande tribulação. A partir da metade da grande tribulação, Deus vai mandar 2 mensageiros dele para pregar a palavra de Deus em Jerusalém. Jerusalém, nessa época, ela vai estar dominada pelo anticristo, pelo falso profeta. Enfim, todas as obras do mal estará ali em Jerusalém, e Deus manda esses 2 profetas para pregar a palavra do Senhor Jesus. E essa mensagem que eles vão transmitir, o objetivo de Deus é salvar Israel. Então nós observamos aqui nessa passagem que acreditamos que pode ser Moisés e Elias. Por quê? Porque os judeus, para se converter ao evangelho, eles são muito ligados a esses 2 personagens bíblicos, Moisés e Elias. Moisés foi aquele homem que Deus falou com ele cara a cara, e deu para ele todos os mandamentos da lei de Deus. Foi o homem que escreveu o Pentateuco. E então Israel acredita muito em Moisés. E Moisés, quando ele morreu, não foi achado o seu corpo. Então Deus arrebatou o corpo de Moisés para que algum tempo Deus tivesse um projeto especial. E Elias também foi arrebatado para não ver a morte. Elias foi arrebatado no redemoinho. Então esses 2 profetas, Moisés representando a lei de Deus e Elias representando os profetas. E provavelmente esses 2 homens de Deus pregarão em praças públicas durante 3 anos e 6 meses, para que ganhar Israel para o reino de Deus. Então, acreditamos que seja Moisés e Elias, porque Israel acredita muito em Moisés, em Elias, e o alvo de Deus é ganhar toda Israel para Jesus. Então esses homens vão ser usados nas mãos de Deus com muito poder para trazer Israel a Cristo. Vamos então para mais um painel. Aqui nós encontramos aqui, irmãos, Apocalipse 13, versículo 11, versículo 3, nós observamos aí: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Apocalipse 11, versículo 3. Refere-se a 3 anos e meio da última metade da grande tribulação. Então nós observamos aí, irmão, nesse painel, que as 2 testemunhas pode ser Moisés e Elias. O alvo
o alvo é converter Israel ao reino de Cristo. Então, Israel é um povo que confia muito no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Então Deus, é possível que seja Moisés e Elias que Deus vai trazer para pregar 3 anos e meio na metade da grande tribulação, na última metade da grande tribulação. Eles vão pregarem ali a palavra de Deus, com certeza vai ser televisionado, e o mundo inteiro vão ouvir as mensagens desses 2 profetas. E por que aqui que nós observamos então, irmãos, por que acreditamos que é Moisés e Elias? Aqui nós observamos nesse painel, irmãos, um dos pontos importantes que pode ser Moisés e Elias, que vai vir ali trazer a mensagem para Israel, porque foi Moisés e Elias que apareceu na transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 3, quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João e subiu em um alto monte, e ali Jesus se transfigurou na sua glória e apareceu Moisés e Elias. E Deus ficou conversando com Moisés, conversando com Elias. Então Pedro, Tiago e João ficaram atônitos ali, vendo esses 2 profetas com o Senhor Jesus e Jesus glorificado. Então, por esse motivo, nós acreditamos que pode ser Moisés e Elias. Eu acredito que seja Moisés e Elias, por esse motivo deles terem aparecido ao Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, a Pedro, Tiago e João, e também por Israel confiar muito na mensagem escrita que ficou por Moisés e a história do profeta Elias. Então, é muito comentado entre os judeus, então Deus poderá usar esses 2 profetas novamente para trazer toda Israel a Cristo. Vamos então para mais um versículo. Aqui nós observamos, irmãos, no versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse, essas 2 testemunhas. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus de toda a terra. 2 testemunhas no final dos tempos. Refere-se à visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias. Então nós observamos que essas 2 testemunhas se referem a capítulo 4 de Zacarias, as 2 oliveiras. 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Então, com certeza, esses 2 homens escolhidos para esta hora, para ganhar toda Israel para Jesus, poderá ser esses 2 homens, Moisés e Elias, porque Moisés representa a lei, e muito confiada pelos judeus, e Elias representa os profetas, também confiado pelos judeus. Então a mensagem deles será a volta do Senhor Jesus, ali 3 anos e meio, para que eles aceitem o Senhor Jesus e larguem o império do anticristo, e eles poderão também fazer parte, porque dali 3 anos e meio o Senhor Jesus vai descer com poder e grande glória para socorrer Israel. Então essa será a mensagem das 2 testemunhas. Vamos para mais um versículo. Aqui nós observamos esse capítulo 11, versículo 5. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devora os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Apocalipse 11 e versículo 5. Isso revela a proteção do Senhor. Então essas 2 testemunhas, irmãos, eles vão ser protegidos pelo Senhor. Eles vão estar pregando no Muro das Lamentações, ali em Jerusalém, protegido pelo Senhor. Com certeza o anticristo tentará matar essas 2 testemunhas
antes do tempo, mas não vai conseguir. E todos que se levantar contra eles, importa assim que seja morto. Por quê? Porque haverá uma proteção de Deus, eles pregarão 3 anos e meio e ninguém poderá detê-los, porque eles entregarão a mensagem que dali 3 anos e meio, então, o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. Vamos para mais uma parte, mais um versículo. Esse tem poder para fechar o céu. E nós observamos aqui, Apocalipse 11, versículo 6, que eles terão poder para fechar o céu, para que não chova nos dias das suas profecias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, e todas quantas vezes quiser. Apocalipse 11 e versículo 6. Então observamos que essas duas testemunhas, irmãos, Deus dará poder. Eles terão poderes de Deus de uma forma sobrenatural. Se eles orarem para chover, chove. Se pedir para não chover, não chove. Eles têm poder para transformar água em sangue. Eles têm poder para ferir a terra quantas vezes quiserem. Então, eles farão milagres, sinais, prodígios ali na frente de todo o povo, para acreditarem que eles são as duas testemunhas verdadeiras do Senhor, e também vieram para que Israel convertesse ao reino de Deus. Vamos então para mais um versículo da palavra de Deus. E quando acabarem o seu testemunho, nós observamos aqui em Apocalipse 11, versículo 7, que depois de 3 anos e meio que eles fizerem as suas pregações, e ali, com certeza, toda Israel converte ao Senhor Jesus, quando eles acabaram de fazer a sua pregação, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 11, versículo 7. A besta que sobe do abismo, o anjo satânico, invisível, que ajudará o anticristo a matar as duas testemunhas de Jesus. Será o fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então observamos, irmão, nessa passagem, que as duas testemunhas, eles vão entrar o anticristo entrará em guerra contra eles, mas não conseguirá vencê-lo. Mas no final da grande tribulação, então Deus permite que o anticristo, juntamente com a besta, o falso profeta, e nós observamos aí a besta que sobe do abismo, que vai dar força ao anticristo. Então o anticristo vai ter esse poder de matar as duas testemunhas ali em Jerusalém. Então eles caem mortos ali na praça, só que Deus não permite que toquem no seu corpo. E Deus não permite também que sepulte o seu corpo. Então, nesse momento, com certeza, as câmeras vão estar filmando eles ali mortos, né? Então, o mundo entrará olhando aqueles homens que faziam grandes sinais, mortos ali na praça. Então, nós observamos que Deus não deixa tocar no corpo deles. E eles ficam ali sendo filmados. Não pode sepultar, não pode tocar no corpo, porque Deus tem um projeto. Então eles ficam ali mortos 3 dias e meio. Vamos então para mais um versículo. Nós observamos aqui, irmãos, Apocalipse 11, versículo 8, que o seu corpo jazera, os seus corpos mortos nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11, versículo 8. Satanás fará desta cidade a capital do homossexualismo, Sodoma, e do mundanismo, Egito. Então nós observamos aí, estamos vendo as duas testemunhas mortas, né? E realmente o anticristo fará festa, todos farão festa, porque realmente
eles estavam pregando a palavra de Deus para todos eles ali em Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, nós observamos que o anticristo vai transformar Jerusalém numa capital de homossexualismo, Sodoma, e do mundanismo, Egito. Então será algo muito terrível. Nós observamos que o anticristo faz o seu trono em Jerusalém e ele transforma Jerusalém no pior lugar que se pode pensar, pior mundanismo. A Bíblia fala que será como Sodoma e como Egito. Então o anticristo transformará Jerusalém no pior lugar do mundo. E ali vai ser morto as duas testemunhas de Jesus que estão pregando a palavra do Senhor. Vamos para mais um versículo. Apocalipse 11, versículo 9. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos no sepulcro. Apocalipse 11, versículo 9. Sem dúvida, isso será transmitido pela televisão para todo mundo. Então observamos aqui que ali os corpos ficam mortos ali, com certeza no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e aquilo filmado para todo mundo, e o povo do anticristo nessa época, que estão dominando o mundo, então as nações, tribos e línguas farão festa, darão presentes, porque foi morto os profetas que estão profetizando, eles não acreditavam nesses profetas. E esses profetas profetizarão na última metade da grande tribulação, na época mais difícil. Então o mundo inteiro estarão fazendo festa ali por 3 dias e meio. Mas depois de 3 dias, então o Senhor Jesus o ressuscita. Vamos para mais aqui um versículo. Observamos aqui que os habitantes da terra se regozijarão sobre eles. Então eles farão festa, né? Porque a mensagem dos 2 profetas era contra o anticristo. E todo mundo estava crendo que o anticristo era o dominador da terra. Mas a mensagem deles é que aquele anticristo era o falso profeta. Mas todo mundo acreditando no falso profeta e deixando de acreditar nos 2 profetas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. E se alegrarão e mandarão presente uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, 10. Fala de uma celebração mundial, porque as 2 testemunhas que causaram tantos problemas ao anticristo foram mortos. Então as 2 testemunhas, irmãos, eles causaram muitos problemas, sim, para o anticristo. Porque a mensagem deles era contra o anticristo, contra o número 666, contra o dragão, contra o falso profeta, contra todos os sinais malignos que o anticristo está fazendo. A pregação deles vai ser contra. Então, muitos que acreditam no anticristo, então, quando eles morreram, fizeram festa, achando que era um falso profeta. Mas eles não sabem que ali em 3 dias e meio eles se ressuscitarão e subirão para a glória do Senhor Jesus. Vamos então para mais um versículo. Então aqui agora, irmãos, no capítulo 11, versículo 11, então agora nós observamos que Deus ressuscita os 2 profetas do Senhor. E veja que está sendo filmado. E o mundo inteiro vê os 2 profetas ressuscitados andando. Levantou. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os seus pés e caiu um grande temor sobre os que ouviram. Apocalipse 11, 11. Então haverá um temor muito grande, porque eles estavam fazendo festa pela morte dos 2 profetas. Agora os 2 profetas levantam e começam a andar em Jerusalém vivo. Então isso, irmãos, prova que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder que nós podemos acreditar nele. Então nós observamos aí, refere-se a esses 2 homens
ressuscitados dentre os mortos. Sem dúvida alguma, isso será transmitido pela televisão a todo mundo. Então observamos, irmãos, 2 profetas. Você imagina, aqueles homens estavam ali, mortos 3 dias e meio, ninguém podia tocar no seu corpo, e agora ressuscitou e ficou em pé. Levantaram e começou a andar os 2 profetas ali no muro de Jerusalém, todo mundo vendo, as câmeras filmando, os profetas andando. Então, prova que o nosso Deus tem todo o poder. A chave do inferno e da morte está na mão de Jesus. Ele desceu quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele desceu a parte mais baixa da terra, quando o seu corpo estava no túmulo, e foi até o Hades, o inferno, e tomou a chave do inferno e da morte, e ressuscitou no 3º dia. Então o nosso Jesus tem todo o poder. Ele tem todo o poder até contra a morte, até contra tudo que existe na terra e no céu. Então os 2 profetas levantam, porque são profetas do Senhor. Vamos então, mais um capítulo da Bíblia. Vamos aí para ainda o capítulo 11, versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11 e versículo 12. Então nós observamos aí, os profetas do Senhor ressuscitaram, anda primeiro em Jerusalém, ali no Muro das Lamentações, depois todo mundo filmando, e a voz de Deus agora, do céu, o próprio Jesus, que dizia: sobe para cá. Então agora eles são arrebatados ao céu, e pelas câmaras filmando, eles entraram nas glórias eternas. Então prova que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, né? Esses serão arrebatados no final da grande tribulação e estarão entre os últimos daqueles que incluídos na primeira ressurreição para a vida. Então observamos aí, irmãos, esta ressurreição é para encontrar com o Senhor. Então nós observamos, irmãos, que realmente o testemunho das 2 testemunhas vai ficar marcado no mundo inteiro. O mundo inteiro vai ficar sabendo na grande tribulação que Deus tem todos o poder. Ele tem todo o poder. Ele permitiu que as 2 testemunhas morressem ali no final da grande tribulação. E ninguém tocava no seu corpo. E depois de 3 dias e meio, então, eles são ressuscitados para a glória eterna. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Vamos então para mais um versículo da palavra de Deus. Então aqui nós encontramos, irmãos, e passando o 2º ai, eis que vem o 3º ai, cedo virá, Apocalipse 11, 14. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Apocalipse 11 e versículo 13. Então nós observamos aí que depois que as 2 testemunhas são arrebatadas para o céu, então Deus manda um grande terremoto para provar que ele é o dono do universo, né? Que ele é o Senhor, para que todos venham a se converter ao Evangelho do Senhor, né? Esse é um dos 5 vezes que o terremoto são mencionados. Esse é o último que ocorrerá e acontecerá sobre a 7ª taça, que é o fim da grande tribulação. Então encontramos aqui, irmãos, nessa conclusão das 2 testemunhas, que nesse final da grande tribulação, nós observamos que aqui, quando Deus arrebata para a sua glória os seus 2 servos, que nós acreditamos que seja Moisés e Elias, que Jesus fala: sobe cá, eles são arrebatados e sobe numa nuvem, e a câmera filmando eles subindo para a glória. Então será algo
que o mundo inteiro, irmão, na metade da grande tribulação, vai passar a saber os segredos de Deus. Todos vão ver que Deus tem o poder da ressurreição e da vida eterna. Então fica essa mensagem para todos os irmãos e todos os amigos que estão ouvindo esta palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.